A missão dada aos homens por Deus é uma das mais importantes. Pregar o Evangelho, testemunhar do que Deus fez por nós, falar do amor de Deus. Quando aqueles dois endemoniados de Genezareno foi curado daqueles demônios, eles queriam ir com Jesus, seguir Jesus. Aí o Senhor Jesus disse para ele: não, vocês vão ficar aqui para vocês falar o que eu fiz para vocês. Vocês não podem sair daqui não. E eles ficaram lá. E eles não sabiam falar quase nada. Eles só falavam assim: ó, aquele homem que esteve aqui, ele que fez esse milagre em nós, expulsou esses demônios. Hoje nós estamos sãos e salvos, porque ele que nos curou. Aqui, nós era aquilo que vocês viram, como nós era. E hoje nós estamos curados, libertos. E aquilo ali era o maior evangelho que podia existir. Eles nem sabiam quem era Jesus, só foi aquele homem que veio aqui e que fez isso. Passados uns anos, aquele povo, o Jesus voltou por ali e tinha ali muitas almas que tinham aceitado o Senhor Jesus pelo testemunho daquela cura, daqueles dois homens que tinham sido curados, expulsos aqueles demônios. Aqueles homens estavam pregando o Evangelho, divulgando o amor de Deus para aquele povo. Depois ficou fácil para aquele povo aceitar o Evangelho. A missão de pregar o Evangelho ao mundo é uma das mais importantes, mas Deus não deu para os anjos esse privilégio. Só cabe ao homem pregar o Evangelho. O homem e a mulher, o ser humano. Portanto, cabe a cada cristão anunciar o Evangelho. Portanto, Jesus diz: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Cornélio era um homem gentil, estava orando a Deus e, por ordem de Deus, mandou chamar Pedro. Ele, nas orações, veio a visão para ele: vai lá em Jope, tem um homem por nome de Pedro, vocês chamam ele para ele vir aqui e anunciar o Evangelho. Ele queria aprender, esse Cornélio, centurião. E o que aconteceu? Poderia Deus falar assim: eu vou mandar um anjo aqui para anunciar para você o meu amor, falar do meu poder, falar das minhas leis, falar da minha justiça. Mas não, vai até Jope, lá tem um homem por nome de Pedro, chama Pedro. E eles foram lá, e aí falou para Pedro. Pedro falou com ele: espera aqui até amanhã, e amanhã nós vamos para lá. Chegou lá, o Cornélio já tinha chamado a vizinhança toda para ouvir o Evangelho. Ele queria até adorar Pedro, ajoelhar perto de Pedro. Pedro falou: não faça isso. Eu sou um homem igual a você. Não pode adorar homem. E Deus poderia ter mandado um anjo, né, para evangelizar Cornélio, mas não. Deus mandou um homem pecador igual a Cornélio, com a missão de pregar o Evangelho aos homens, porque essa missão foi dada a cada um de nós. Nós temos que pregar. Haverá muita felicidade no paraíso entre os seres humanos ao encontrar pessoas que foram salvas por meio das nossas pregações. Não é nós que vamos salvar ninguém, tá? Nós vamos apenas anunciar o Evangelho, a palavra, e a palavra, por meio do Espírito de Deus, quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é somente a palavra. A gente é apenas um instrumento. Paulo vai encontrar muitas pessoas no céu. Muitas pessoas que ele salvou, que ele foi usado por Deus para evangelizar. E ele pregou: que emoção será encontrar esses salvos no céu.
que alegria, tanto para os que ouviram, como para Paulo que pregou. Isso é uma alegria que não tem preço. Que grande alegria será encontrar a pessoa que nos evangelizou, a satisfação da gente ter sido usado por Deus para evangelizar a pessoa, que a gente ajudou a salvar aquela pessoa, né? Que a gente foi um instrumento na mão de Deus. Nada é comparado a essa grande felicidade. A felicidade de ter sido um instrumento na mão de Deus, de ver pessoas que estavam nas garras do inimigo, agora salva. Então isso é muito bom. Quando as pessoas pregam o evangelho, elas estão cooperando com Deus, são cooperadores. Quem opera é Deus. A gente apenas coopera com Deus. A felicidade das pessoas de cooperar com Deus na pregação do evangelho é uma felicidade que não vai ter limites. Vai ser muito grande a felicidade. Imagina só a alegria do Senhor Jesus. Lá em Isaías 53, 11, e diz lá assim: Ele, Jesus, verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o seu servo justificará a muitos. Então, vai ser uma multidão de salvos que é inumeráveis. E aquelas almas salvas ali foi toda salva pelo poder de Jesus. O sangue de Jesus purificou. A justiça de Cristo imputada salvou aquela multidão de pessoas. E quando o Senhor Jesus vê aquela multidão de pessoas salvas, que alegria para o Senhor. Ele diz que ele vai ficar satisfeito. Ele vai ver que o sacrifício que ele fez foi muito bem recompensado.